Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu ainda estou aqui em São Paulo, exatamente na Academia Bodytech, aqui do Shopping Eldorado, onde eu vim nadar para poder dirimir um pouco da tensão de ontem, porque o placar foi favorável, mas até a construção desse placar, obviamente, um jogo muito tenso, e eu, como rubro-negro fanático como vocês que estão me assistindo aqui, ficamos realmente muito nervosos até quando o Gabigol fez aquele segundo gol. Lembrando a vocês que antes daquele gol do Gabigol, o Flamengo havia perdido duas oportunidades, ou três oportunidades, talvez quatro oportunidades claras de gol, e o São Paulo, pouco antes do gol do Gabigol, teve dois escanteios a seu favor. Isso obviamente nos suscitou muita tensão. Bom, eu estou aqui na Academia Bodytech, como eu falei para vocês, vim aqui nadar e resolvi gravar esse vídeo porque ontem, lá no Morumbi, obviamente eu encontrei muitas pessoas, muitos jornalistas também, dirigentes do Flamengo, e especialmente quando eu saí de lá e fui jantar e tive uma noite muito agradável com alguns amigos, encontrei também outras pessoas, os dois conselheiros do Flamengo que fazem parte da atual gestão, e eu quero aqui, porque não vou guardar esse meu nervosismo sozinho, não vou guardar essa minha preocupação sozinho, vou querer dividir com vocês. É o seguinte, na semana passada eu gravei um vídeo falando dos prejuízos de uma eventual venda do Gabigol, porque é bem provável realmente que no final dessa janela, ou melhor, da temporada, ele receba muitas propostas, e nós sabemos o desejo dele de voltar a brilhar na Europa, principalmente se ele, como eu acho, recobrou a fase técnica dele estupenda, porque assim eu acho que ele seja estupendo, um dos melhores do mundo, inclusive na busca pela profundidade, e não é somente a busca, ele a encontra e converte essas oportunidades em gols, apesar de uma má fase recente. Mas eu discorri nesse vídeo sobre os prejuízos da saída do Gabigol, que pode ser que seja inevitável, o Flamengo não consiga evitar, em função de uma alta proposta que venha, que seduz o jogador, e é bem provável que ela venha. Então, sinceramente, eu já não conto com o Gabigol em 2023. E ontem, meus amigos, vocês sabem sobre os rumores de que o Flamengo vai ter que vender um ou dois jogadores para poder manter o nível alto dos nossos salários para o ano que vem. Ontem eu realmente me preocupei, porque eu não quero aqui criticar o jogador, mas eu acho que a nossa lateral direita, ela está débil. A nossa lateral direita é um setor que realmente vem me preocupando bastante. O Mateuzinho entrou ontem, não comprometeu, mas também não construiu, ou seja, é um jogador que apareceu no ataque de maneira muito tímida, ao contrário do Rodinei, que vocês já sabem, não vai renovar o contrato porque ele não quer. Não é nenhuma questão do Flamengo não querer, é ele que não quer mesmo, ele quer respirar outros ares. Vocês sabem que está muito desgastado, nós sabemos o quão desgastante é ser jogador do Flamengo, mas nós sabemos também sobre a remuneração que o Flamengo oferta a cada um desses jogadores, e nós sabemos também o desgaste que nós impingimos a eles, porque a torcida do Flamengo realmente cobra bastante, sempre cobrou, e principalmente com o advento das redes sociais a situação ainda piora. Mas ontem eu me preocupei mais ainda, porque o Flamengo não conseguia reter a bola no ataque quando o Pedro não está em campo. O Pedro tem sido um jogador muito importante para que o Flamengo escoe a bola em alguns momentos nos quais não consiga sair jogando. Eu acho que a zaga ontem foi muito segura. Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou te dizendo antes que você me julgasse de maneira precipitada, porque realmente eu ouvi que o Pedro tem uma probabilidade muito grande de ser negociado no final do ano também. O Pedro é um centroavante raríssimo. Pedro, quando não faz gols, meus amigos, ele consegue, como fez no jogo do Corinthians, distribuir muito bem a bola,
O Flamengo, quando rifava a bola, ou o Flamengo quando quebrava a bola, ou o Flamengo até numa tentativa de contra-ataque com ligações diretas, era exatamente o Pedro que os nossos jogadores miravam. E eu não me lembro do Pedro ter perdido nenhuma bola na terça-feira, além do potencial de conclusão dele. Então o que aconteceu ontem é que o Lázaro não conseguia reter essa bola, o Vitor Hugo também não, o Cebolinha, quando recebia a bola, estava sempre atrás da linha de marcação, das linhas de marcação do São Paulo. Inclusive a mesma coisa acontecia com o Marinho do lado de lá, que não tinha apoio também do Mateuzinho e nem tampouco do volante pelo lado direito ontem, que era o Vitor Hugo, ou seja, as triangulações não saíam, o Flamengo não conseguia reter a bola. E no intervalo da partida, eu já comecei a pedir o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta e o Pedro, mas não porque são os três, não porque eles sejam jogadores excepcionais, mas porque o Flamengo carecia realmente disso. E o Dorival não fez nenhuma dessas 3 substituições nas 3 primeiras que ele fez. Ou seja, ele resolveu tirar os volantes do time e resolveu tirar também o Cebolinha. O time melhorou, porque realmente ontem o Vidal não fez uma boa partida. Melhorou de intensidade na marcação, melhorou até a velocidade, quiçá, na transição ofensiva também. Na transição defensiva, o Flamengo também foi melhor, como eu falei, esses 3 não jogaram bem, mas independente de qualquer coisa, o Flamengo continuou com problemas para que retivesse a bola lá no setor ofensivo do Flamengo. E o Pedro não entrou. Essa história aí, companheiro rubro-negro, só melhorou depois que o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro entraram. Porque aí sim, o Flamengo reteve mais a bola e acabou angariando coletivamente um potencial de retenção de bola muito maior. Ou seja, se você notar, depois que os 2 entraram, o Flamengo prendeu mais a bola, além do que o Flamengo também passou a construir mais pelo meio. Ou seja, eu falei até nos comentários do pós-jogo de que talvez avaliar o Cebolinha agora, quando ele receba a bola, ele não está bem tecnicamente, ele fez uma jogada apenas no gol, mas avaliar o Cebolinha da forma como ele ingressa dentro do jogo, ou seja, sempre quando o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro não estão, eu acho que talvez seja prematuro, porque ele está sem companhia por ali, o Ayrton Lucas também não sobe, e você também não tem o Felipe Luiz, que não vai ao fundo, mas se aproxima muito ali pelo corredor central na entrada da área e promove jogadas interessantes de infiltrações, de triangulações, junto com o volante que joga por ali, que é o De Arrascaeta. Então o Cebolinha não tem a companhia nem do Felipe Luiz e nem a companhia do De Arrascaeta. Toda vez que ele entra dentro do campo, ele se isola ali. Então talvez seja prematuro julgar a partida do Cebolinha ontem. Eu preciso vê-la junto com o De Arrascaeta e o Everton Ribeiro, e preciso assistir também ao Marinho jogando com esses 2 jogadores também, para que realmente isso já aconteceu contra o Santos. O De Arrascaeta estava no banco no início, mas o Everton Ribeiro estava jogando, e o Flamengo fez excelentes jogadas ali pelo lado direito. Vocês se recordam disso. Então, ontem o Flamengo carecia muito desse trabalho de pivô, que aqui no futebol brasileiro, companheiro, só pode ser feito pelo Pedro. Não tem mas exatamente um centroavante brasileiro para jogar a Copa que tem as características do Pedro. E quem lê os jornais internacionais sabe muito bem como esse jogador é valorizado, como ele tem sido comentado, e a minha preocupação é que realmente isso se consume. Ou seja, que o Flamengo, que tem que vender um grande jogador para o ano que vem para poder compor as suas receitas, que tem que vender talvez mais de um jogador no ano que vem, em função das aquisições que fez agora, que escolha o Pedro para isso, em função de propostas que vai receber, que sejam irrecusáveis, inclusive até pelo próprio jogador, que tensionava sair do Flamengo. Isso já era um fato com o Paulo Sousa, mas que depois, com o Dorival, resolveu se demover disso, em função das oportunidades que está tendo, talvez até por conta da saída do Bruno Henrique, mas mesmo assim o Bruno Henrique no time, com o time
não estava rendendo tanto como está o Pedro e o Gabigol agora. Então é o seguinte, meus amigos, o Flamengo tem que se planejar para o ano de 2023. Eu estou muito preocupado com isso, porque não pode vender o Pedro e os rumores são, assim, bem consistentes. São rumores que advêm das hostes do Flamengo, que não advém de especulações. Eu não estou aqui dizendo, o Pedro vai para tal, mas eu sei que o Pedro tem recebido propostas de vocês também e que a diretoria do Flamengo cogita vender o Pedro tal como cogitava vender o Gerson e acabou vendendo porque o Gerson naquela época era o jogador de maior liquidez do Flamengo. O que é um jogador de liquidez? Aquele que você pode transformar em dinheiro muito rapidamente, porque tem sempre muitas propostas por ele. E o Pedro é um jogador de altíssima liquidez, porque você consegue transformar o Pedro em dinheiro rápido, que é exatamente aquilo que o Flamengo pode precisar para compor as suas receitas. Então eu acho que isso aí já deve ser uma preocupação de você aí, o rubro-negro não ia guardar isso sozinho, porque ontem disseram para mim, lá dentro do estádio e depois desse jantar, pessoas que realmente pertencem às hostes do Flamengo, que a venda do Pedro é quase que inevitável, porque o Pedro realmente vai ser muito assediado, tal como já foi agora nessa janela, principalmente se ele for para a Copa do Mundo. E entre nós aqui, se não atrapalhar o Flamengo, realmente ele tem que ir, porque ele merece, porque não tem nenhum centroavante que tenha as características dele. Assim como eu também acho que não existe nenhum centroavante que tenha as características do Gabigol. Não estou sendo clubista, não. Não é porque eu quero os dois na seleção, mas é porque realmente o Flamengo tem a melhor dupla de ataque da América do Sul. E esses jogadores têm características únicas, as quais os jogadores que jogam na Europa não têm. Então imagina só ficar sem o Pedro e o Gabigol no ano que vem. Eu realmente estou muito preocupado. Vocês sabem que eu não venho aqui nunca para poder falar aquilo que eu não sei. E se eu estou falando isso para vocês é porque realmente eu estou muito preocupado. Meus amigos, eu vou pegar o ônibus agora, hoje, domingo, 1h30, viagem de ônibus tranquila. E mais tarde, às 10 horas, tudo mais constante, em condições ceteris paribus, eu vou fazer a live raiz com vocês de todos os domingos. Devo chegar umas 8h30, se não atrasar, se por acaso atrasar, eu postergo o horário da live para meia hora mais tarde, no máximo, se Deus quiser, umas 10h30, nós estamos começando, mas o horário previsto é às 10 horas. Então estou aqui, direto da Academia Bodytech de São Paulo, acabei de dar uma nadada, vou almoçar rapidinho e vou viajar. Preocupação a minha muito grande com essa história do Pedro, porque o Gabigol já é uma coisa quase que certa, e o Pedro agora, que se apresenta ali como potencial de liquidez muito alto por parte do Flamengo, e nós já sabemos também do potencial de comercialização, do perfil comercial, do perfil mercantil que o nosso dirigente tem. Então realmente eu estou aqui bastante preocupado. Até mais tarde, 10 horas da noite, aqui de São Paulo ainda. Saudações rubro-negras, meus amigos, se inscrevam aí no canal e deixem o like no vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado, até mais tarde. 10 horas, saudações rubro-negras.